Imagine um homem sozinho, em uma cela fria e úmida, acorrentado, sem saber se verá o amanhã. Lá fora, o Império Romano celebra sua glória, mas dentro das paredes de pedra, um servo de Cristo escreve sobre algo que o mundo não entende: a alegria. Não a alegria passageira dos aplausos, mas aquela que resiste à dor, à perda e até à morte. Esse homem é Paulo, e de dentro de uma prisão ele escreve a carta mais luminosa do Novo Testamento, a Carta aos Filipenses, também conhecida como a Carta da Alegria em meio às trevas. Enquanto muitos teriam se calado, Paulo transformou o sofrimento em canção. Ele não reclamou, não se revoltou, mas proclamou: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Essas palavras ecoam até hoje como um convite divino. Como permanecer firme quando tudo desaba? Como encontrar paz quando o mundo parece ruir? Filipenses é uma carta escrita com lágrimas, mas lida com esperança. É o testemunho de que a fé em Cristo não depende do que se tem, mas de quem se é em Deus. Cada linha dessa carta carrega uma verdade eterna. Deus completa a boa obra que começa. Ele nos chama a viver com amor e discernimento, a manter a humildade de Cristo, a confiar em meio à escassez e a seguir adiante quando tudo parece perdido. Mesmo em correntes, Paulo descobriu a liberdade mais preciosa, a liberdade interior de quem pertence a Jesus. E é sobre essa liberdade que vamos falar hoje. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir não é apenas uma mensagem bíblica, é uma jornada espiritual pelas palavras de um homem que aprendeu a se alegrar mesmo no sofrimento. Uma carta que atravessou séculos para nos lembrar que, quando Cristo é o centro, até a prisão se torna altar. A prisão que iluminou o mundo. Poucas cenas na história do cristianismo são tão paradoxais quanto a imagem de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, escrevendo uma carta de encorajamento enquanto está preso. Roma o mantinha acorrentado, aguardando julgamento, mas seu espírito permanecia livre. A cela era fria, úmida e escura, um lugar de isolamento e incerteza. Ainda assim, foi ali que ele escreveu uma das cartas mais cheias de alegria e esperança do Novo Testamento, a Carta aos Filipenses. A ironia divina é clara. Enquanto o corpo de Paulo estava limitado, sua mensagem ganhava asas, atravessando séculos e transformando vidas até hoje. A prisão de Paulo em Roma é descrita em Atos 28:16, onde o texto afirma que ele vivia sob custódia, mas podia receber visitantes e continuar pregando. Mesmo vigiado por soldados, Paulo não se calou. Cada guarda que trocava de turno se tornava uma nova oportunidade para ouvir o Evangelho. Ele mesmo declara em Filipenses 1:12-13: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. O que parecia derrota tornou-se plataforma. O sofrimento que deveria silenciá-lo acabou amplificando a mensagem de Cristo. Para compreender a profundidade dessa carta, é essencial conhecer a cidade de Filipos. Era uma colônia romana localizada na Macedônia, fundada por veteranos do exército, orgulhosos de seu status de cidadãos romanos. Lá, o culto ao imperador era forte e a fé cristã era vista com desconfiança. Mesmo assim, foi ali que Paulo fundou uma das comunidades mais fiéis e amorosas do cristianismo primitivo. A igreja de Filipos nasceu em meio a milagres, como o episódio da libertação de Paulo e Silas quando um terremoto abriu as portas da prisão, Atos 16:25-34. Essa mesma comunidade agora recebia uma carta escrita de outra prisão, mas com o mesmo tom de louvor. O relacionamento entre Paulo e os filipenses era de profunda afeição. Ele os chamava de meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Filipenses 4:1. Eles não apenas o sustentaram em oração,
mas também o ajudaram financeiramente, mostrando gratidão e comunhão genuína. Essa conexão explica o tom íntimo da carta, que mistura ensinamentos doutrinários com expressões de carinho e reconhecimento. Filipos não era uma igreja problemática como Corinto, mas uma comunidade firme na fé, que apenas precisava de encorajamento para suportar as provações. A grande lição do início dessa carta é que o Evangelho não depende das circunstâncias humanas. Paulo mostra que o poder de Deus se manifesta justamente quando tudo parece perdido. Enquanto muitos se desesperariam diante da prisão, ele viu ali uma chance de testemunhar. Sua vida encarnava a verdade que ele mesmo escreveu. Quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Na cela romana, ele provava que a alegria cristã não nasce da ausência de dor, mas da presença de Cristo. Essa é a essência da fé madura, enxergar propósito onde o mundo só vê tragédia. Além disso, a carta aos Filipenses nos mostra o que significa liberdade verdadeira. Paulo podia estar fisicamente aprisionado, mas sua alma era livre porque estava centrada em Cristo. Ele não dependia de um trono, de aplausos ou de estabilidade para se sentir completo. Sua paz vinha do Espírito Santo e sua missão continuava mesmo nas correntes. Esse contraste é poderoso. O Império Romano controlava o corpo do apóstolo, mas não podia tocar em sua fé. Assim como Daniel no exílio e José no cárcere, Paulo descobriu que o cativeiro pode ser o cenário perfeito para a revelação de Deus. Enquanto muitos buscam a felicidade em condições ideais, Paulo nos ensina que a verdadeira alegria nasce quando confiamos plenamente na soberania divina. A prisão se transforma em púlpito, o sofrimento em testemunho e as lágrimas em sementes de esperança. A carta aos Filipenses é, portanto, o testemunho de que Deus escreve suas mensagens mais poderosas nos lugares menos esperados. A cela romana não foi o fim da missão de Paulo, mas o início de uma nova forma de alcançar o mundo, uma forma que ultrapassou as fronteiras do império e chegou até nós. Alegria inabalável, o tema central da carta. Entre todas as cartas escritas por Paulo, nenhuma expressa com tanta intensidade o tema da alegria quanto a que foi enviada aos Filipenses. É quase paradoxal imaginar que o homem, que se encontrava acorrentado, vigiado e à espera de julgamento, fosse também aquele que mais falou sobre regozijo. A palavra alegria e suas variações aparecem repetidamente ao longo da carta, como se Paulo quisesse nos lembrar, verso após verso, que a verdadeira felicidade não está ligada às circunstâncias, mas à presença constante de Cristo. Em um mundo que busca prazer em coisas passageiras, Filipenses ecoa como uma canção que nasce no meio da tempestade. Paulo demonstra que essa alegria não é um sentimento superficial ou passageiro, mas uma convicção profunda. Ela não depende do humor, do sucesso ou da ausência de dor, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando ele escreve, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4, o apóstolo não está sugerindo uma emoção momentânea, e sim um estilo de vida. Sua alegria brota da comunhão com o Espírito Santo, da confiança inabalável em Cristo e da consciência de que até o sofrimento pode servir a um propósito eterno. A alegria de Paulo também nasce da perspectiva espiritual com que ele enxerga o sofrimento. O mesmo homem que foi chicoteado, naufragou, passou fome e foi rejeitado, agora declara que nada disso pode roubar sua paz. Ele entende que cada prisão é uma oportunidade para o Evangelho alcançar novos lugares e cada lágrima é uma semente de esperança plantada no solo do propósito divino. Essa visão é completamente oposta à lógica humana. Enquanto o mundo associa a alegria à facilidade, Paulo a associa à fidelidade. Ele encontra prazer não na ausência de lutas, mas na certeza de que Cristo está presente nelas.
Quando olhamos para o contexto dos Filipenses, essa mensagem ganha ainda mais peso. A igreja vivia sob perseguição e hostilidade. Muitos eram desprezados por não adorarem o imperador romano e por confessarem que Jesus era o verdadeiro Senhor. Ainda assim, Paulo escreve para eles com o coração cheio de entusiasmo, incentivando-os a se alegrarem em meio à dor. O que ele ensina é revolucionário. A alegria cristã não ignora o sofrimento, mas o transcende. Ela nasce da fé de que o poder de Deus pode transformar qualquer adversidade em testemunho de vitória. Esse tipo de alegria não é frágil nem ingênua. É uma alegria sustentada por fé madura, aquela que entende o que o profeta Abacuque proclamou séculos antes. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. É a alegria de quem não precisa de garantias para confiar, porque já experimentou a fidelidade de Deus. Essa fé não é cega, mas cheia de memória. Lembra-se das vezes em que Deus esteve presente, mesmo quando o mundo parecia ruir. E é justamente essa lembrança que alimenta a chama da esperança. Paulo queria que os filipenses, e nós, leitores modernos, entendessem que o Evangelho não apaga as lágrimas, mas dá sentido a elas. A alegria de Cristo não nos isenta de prisões, perdas ou dores, mas nos ensina a enxergar nelas uma oportunidade de amadurecimento espiritual. O apóstolo não nega o sofrimento, mas o resignifica. Em suas palavras, encontramos uma espiritualidade realista, viva e profundamente humana, onde a fé não elimina o medo, mas o supera com confiança. Essa é a alegria que o mundo não pode entender, porque nasce de um coração rendido a Deus. Assim, a carta aos Filipenses se transforma em uma convocação divina para todos os tempos. Aprender a se alegrar no Senhor, mesmo quando tudo parece desabar. A alegria de Paulo é o antídoto contra a desesperança e a resposta para um mundo adoecido pela ansiedade. Ele nos convida a trocar o desespero pela adoração, a inquietação pela oração e a dor pela gratidão. A alegria inabalável que Paulo viveu e pregou continua disponível para todos os que escolhem confiar em Cristo, não importando o tamanho da prisão nem a força da tempestade. Deus completa a boa obra. Entre as muitas promessas contidas na carta aos Filipenses, há uma que ressoa com especial ternura e poder. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Nessa simples frase, Paulo revela a essência da fé cristã. A confiança em um Deus que não apenas inicia, mas também sustenta e aperfeiçoa tudo o que começa. Enquanto os planos humanos podem falhar e os sonhos se perderem no meio do caminho, a obra divina é contínua e perfeita. Ela não depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. E foi essa certeza que deu a Paulo a paz necessária para escrever palavras tão firmes, mesmo diante das correntes que o prendiam. Essa promessa não é apenas uma expressão de encorajamento, mas uma declaração teológica profunda. Quando Paulo fala da boa obra, ele se refere à ação do Espírito Santo no processo de transformação interior de cada cristão. O momento em que cremos em Cristo é apenas o início de uma jornada que dura a vida inteira. A graça que nos alcançou na conversão é a mesma que nos molda dia após dia em um processo contínuo chamado santificação. Deus trabalha silenciosamente nos bastidores da nossa alma, lapidando o caráter, curando feridas e transformando fraquezas em testemunhos. Ele é o oleiro que não abandona o barro, mesmo quando este precisa ser refeito. Muitas vezes, porém, é difícil enxergar essa obra divina no meio das lutas diárias. Há dias em que sentimos que retrocedemos, que não conseguimos viver à altura da fé que professamos. Mas é justamente nesses momentos que Filipenses 1:6 se torna um lembrete de esperança. A obra de Deus em nós não é interrompida pelos nossos erros. Ele não desiste quando falhamos, nem se apressa quando queremos resultados imediatos. Sua paciência é infinita e seu propósito
é eterno. O mesmo Deus que começou a transformar Paulo de perseguidor a apóstolo é o mesmo que continua transformando cada um de nós, mesmo quando ainda estamos em processo. Paulo escreve essas palavras a uma comunidade que enfrentava pressões externas e desafios internos. Os cristãos de Filipos viviam em uma cultura pagã e eram frequentemente rejeitados por causa da sua fé. Ainda assim, Paulo os lembra de que o sucesso da jornada espiritual deles não dependia da força da igreja, mas da fidelidade de Deus. Ele usa o tempo verbal perfeito, aquele que começou, para enfatizar que a obra divina já está em andamento. O Espírito Santo não apenas iniciou a transformação, mas promete levá-la até o fim. Essa é uma garantia celestial. O mesmo Deus que plantou a semente é quem garante a colheita. Essa promessa também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Diferente do homem, que muitas vezes abandona projetos pela metade, o Senhor é constante e comprometido com cada detalhe daquilo que cria. Ele não é apenas o arquiteto, mas também o construtor e o restaurador. O salmista expressa a mesma confiança ao dizer: "O Senhor aperfeiçoará o que me concerne." Salmo 138:8. Isso significa que, ainda que não compreendamos os caminhos ou o tempo de Deus, podemos descansar na certeza de que Ele não deixará nada inacabado. Cada etapa da nossa vida, até mesmo as dolorosas, é parte do processo divino de aperfeiçoamento. Quando olhamos para o exemplo de Paulo, vemos um homem que entendeu essa verdade de forma prática. Ele sabia que Deus o havia chamado e que mesmo a prisão fazia parte desse chamado. A boa obra de Deus não é interrompida pelas correntes humanas. Pelo contrário, às vezes é no silêncio da cela que o Espírito mais trabalha. Paulo foi moldado pelo sofrimento, lapidado pela espera e fortalecido pela esperança. E é isso que ele deseja ensinar à igreja. O processo pode ser difícil, mas o resultado é glorioso. A fidelidade de Deus é o elo que garante o fim vitorioso de toda a jornada espiritual. Assim, Filipenses 1:6 é mais do que uma promessa, é um convite à confiança. Confiar que Deus não erra no plano, não se atrasa no tempo e não falha na execução. Mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas, Ele continua trabalhando de forma invisível, mas poderosa. A boa obra que começou em nós não depende de perfeição humana, mas da graça divina. E essa graça, que nos alcançou no início, nos sustentará até o último suspiro, porque aquele que começou não apenas termina, Ele aperfeiçoa. E no dia de Cristo, veremos o resultado completo dessa obra: vidas transformadas, fé amadurecida e corações moldados à imagem do Salvador. Amor com discernimento espiritual. Entre os muitos temas que Paulo aborda em sua carta, um dos mais delicados e profundos é o do amor que cresce aliado ao discernimento. Ele escreve: "E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes e sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo." Filipenses 1:9-10. Nessa oração, Paulo não pede apenas que os filipenses amem mais, mas que amem melhor. O apóstolo compreendia que o amor sem a sabedoria que vem de Deus pode se tornar cego, impulsivo ou até mesmo destrutivo. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é maturidade espiritual. É a união entre o coração que sente e a mente que entende. Esse amor com discernimento não nasce de emoções humanas, mas do conhecimento de Cristo. Paulo usa o termo grego epignosis, que significa conhecimento pleno, uma compreensão profunda e transformadora, fruto da comunhão com Deus. Ele sabia que o amor genuíno não se limita a gestos de bondade, mas envolve escolhas éticas, palavras prudentes e atitudes guiadas pelo Espírito Santo. Amar, segundo Paulo, é discernir o que é excelente, escolher o que edifica e rejeitar o que apenas agrada momentaneamente.
É o amor que se recusa a confundir permissividade com compaixão e que busca agradar a Deus antes de agradar aos homens. A profundidade dessa mensagem se torna ainda mais clara quando lembramos o contexto da igreja de Filipos. Aquela comunidade enfrentava divisões internas e pressões externas. O amor entre os irmãos era necessário para manter a unidade. Mas Paulo queria que esse amor fosse guiado por princípios, não por impulsos. Ele não fala de um amor permissivo que ignora o erro, mas de um amor maduro, que sabe corrigir com ternura e agir com justiça. É o mesmo tipo de amor que Jesus demonstrou. Firme com a verdade, mas cheio de misericórdia. Ele abraçava o pecador, mas nunca aceitava o pecado. Esse equilíbrio é o retrato perfeito do amor com discernimento. Paulo também mostra que esse tipo de amor gera frutos. Ele escreve, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. Aqui, o apóstolo revela que amar corretamente não é apenas um dever moral, mas uma expressão de vida espiritual. O amor maduro se traduz em ações concretas, paciência, fidelidade, pureza, bondade e justiça. Esses frutos não são produzidos pelo esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo agindo no coração do crente. Assim como uma árvore saudável produz naturalmente bons frutos, aquele que vive em comunhão com Cristo manifesta amor verdadeiro e sábio, que glorifica a Deus e edifica o próximo. Em tempos modernos, essa mensagem continua profundamente relevante. Vivemos em uma era onde o amor é frequentemente distorcido, reduzido a sentimentos passageiros ou slogans de conveniência. Paulo, no entanto, nos lembra que o amor que vem de Deus é comprometido com a verdade. Ele não se deixa guiar por modismos ou opiniões humanas, mas por princípios eternos. Amar com discernimento significa saber quando falar e quando calar, quando acolher e quando confrontar, quando insistir e quando entregar nas mãos de Deus. É o amor que enxerga além da aparência e reconhece o valor da alma, mesmo em quem parece perdido. O amor discernido é também o alicerce da paz dentro da comunidade cristã. Paulo entendia que divisões, ciúmes e mal-entendidos só são vencidos quando o amor é acompanhado por sabedoria. Ele desejava que os filipenses fossem sinceros e irrepreensíveis, vivendo de modo que ninguém pudesse se escandalizar com suas atitudes. Esse padrão não é um peso, mas uma honra, viver de tal maneira que a presença de Cristo seja visível em nós. Quando o amor é guiado pelo Espírito, ele se torna testemunho vivo. Ele cura feridas, une corações e revela ao mundo o caráter de Deus. Por fim, o apóstolo nos mostra o verdadeiro propósito desse amor, para a glória e louvor de Deus. O amor com discernimento não busca reconhecimento, mas reflete o próprio coração do Criador. É o amor que brilha em tempos de escuridão e permanece firme quando tudo ao redor se desfaz. Ele é paciente, mas não omisso. É compassivo, mas não conivente. Esse é o amor que o Espírito Santo deseja produzir em nós. Um amor maduro, sábio e puro, capaz de transformar vidas e glorificar o nome de Jesus. Quando amamos assim, o céu se manifesta na terra e o mundo pode enxergar por meio de nós o reflexo da perfeita vontade de Deus. Viver é Cristo, morrer é ganho. Entre as declarações mais marcantes de toda a vida de Paulo, nenhuma expressa tão claramente sua entrega total a Deus quanto esta. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Essa frase resume sua filosofia de vida, sua fé e seu destino. Escrita de dentro de uma prisão romana, ela não é uma expressão de desespero, mas de convicção. Paulo sabia que sua vida, suas palavras e até suas dores pertenciam a Cristo. Ele via a existência não como algo a ser protegido a qualquer custo, mas como uma oportunidade constante de glorificar o Senhor. Viver para ele era servir. Morrer era estar com aquele a quem servia.
Para entender a profundidade dessa afirmação, é preciso lembrar que Paulo escrevia sem saber se seria solto ou executado. Sua sentença estava nas mãos de Roma, mas seu coração estava seguro nas mãos de Deus. Enquanto o mundo via a morte como derrota, Paulo a via como a coroação de uma vida bem vivida. Ele não desejava a morte por desprezar a vida, mas porque sabia que morrer seria estar para sempre com Cristo, seu maior amor e seu propósito supremo. A fé o havia libertado do medo que aprisiona a maioria dos homens, o medo do fim. Para Paulo, a morte não era o fim da história, mas a porta que se abria para a eternidade. Essa maneira de enxergar a vida e a morte revela uma fé madura, moldada pela intimidade com Deus. Paulo havia aprendido que o sentido da existência não está nas conquistas, nos títulos ou nos prazeres, mas em viver de modo que cada respiração seja um testemunho da graça divina. Ele mesmo afirmava: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa união espiritual o libertava do egocentrismo e do medo. Sua alegria não dependia do que ele tinha, mas de quem o habitava. Cristo era sua motivação, seu sustento e seu destino final. Ao dizer que viver é Cristo, Paulo não falava apenas de pregar ou evangelizar, mas de permitir que Cristo fosse o centro de todas as áreas da vida. Cada escolha, cada palavra, cada atitude era uma oportunidade de refletir o caráter de Jesus. Mesmo preso, ele continuava a ensinar, consolar e inspirar. Sua missão não estava interrompida, apenas havia mudado de cenário. Ele transformava as correntes em púlpito e a cela em altar. Assim, sua vida se tornava uma prova viva de que o Evangelho não pode ser aprisionado. A fé de Paulo transcendeu muros e sua voz ainda ecoa através dos séculos, chamando os fiéis a uma entrega semelhante. Mas a frase "morrer é ganho" é ainda mais desafiadora. Em uma sociedade que teme a morte e idolatra a juventude, Paulo nos ensina que o fim físico é apenas o início da verdadeira vida. O apóstolo não via o morrer como uma perda, mas como uma transição gloriosa. Ele ansiava pela comunhão plena com o Salvador, por estar livre das limitações humanas e das dores terrenas. O ganho de que ele fala não é material, é espiritual. É a recompensa de estar eternamente na presença daquele que o resgatou. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, pouco antes de sua morte, ele reafirma essa esperança. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. A mensagem de Paulo desafia a lógica humana e revela o segredo de uma alma verdadeiramente livre. Quando a vida é centrada em Cristo, o medo perde o poder. A morte deixa de ser o inimigo e se torna serva da promessa. Essa visão transforma completamente a forma como enfrentamos as perdas, os sofrimentos e as incertezas. Se o viver é Cristo, cada dia é uma oportunidade de servir. Se o morrer é ganho, não há motivo para desespero. Assim, Paulo nos ensina que a fé não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos permite encarar a realidade com coragem sobrenatural. Ao final, essa declaração se torna um convite para todos nós refletirmos sobre o verdadeiro propósito da vida. Em meio a um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, Paulo nos convida a viver com o olhar voltado para o eterno. Ele nos lembra que a vida ganha sentido quando é entregue a Cristo e a morte perde o poder quando estamos firmados em sua promessa. Viver é servir. Morrer é encontrar-se plenamente com o Senhor. Essa é a essência do Evangelho vivido, uma vida que glorifica a Deus em cada ato e uma morte que apenas confirma a vitória da fé, fidelidade e unidade em tempos difíceis. Ao escrever aos Filipenses, Paulo sabia que uma das maiores ameaças à fé não era apenas a perseguição externa, mas a desunião interna. Por isso, ele exorta:
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27. Essas palavras revelam a preocupação pastoral de um apóstolo que compreendia que o poder da igreja não está na ausência de dificuldades, mas na fidelidade e na unidade diante delas. Paulo sabia que a fé se fortalece quando os crentes permanecem de pé, mesmo quando o mundo tenta derrubá-los. O chamado à fidelidade é uma marca constante em toda a vida de Paulo. Ele não apenas pregava sobre permanecer firme, mas vivia isso em sua própria carne. Mesmo preso, ele continuava fiel ao Evangelho que o libertara. Para ele, viver de forma digna do Evangelho significava ser coerente com aquilo que se crê. Não bastava proclamar a fé, era necessário vivê-la. Essa coerência se tornava ainda mais importante num contexto onde os cristãos eram vigiados e julgados por uma sociedade hostil. Os filipenses precisavam ser luz em meio à escuridão, exemplo de integridade onde reinava a corrupção moral do Império Romano. Paulo também fala sobre a importância da unidade, um só espírito e uma só alma. Ele compreendia que a divisão é uma das armas mais sutis do inimigo. Uma comunidade dividida perde força, perde foco e perde o testemunho. Por isso, o apóstolo chama os irmãos a lutarem juntos, não uns contra os outros, mas lado a lado, pela fé no Evangelho. Essa união não é apenas emocional, é espiritual. Nasce da comunhão com o Espírito Santo e se manifesta em atitudes de amor, perdão e humildade. Onde há unidade, há poder. Onde há comunhão, o reino de Deus avança. Foi essa verdade que manteve a igreja primitiva viva, mesmo em tempos de perseguição sangrenta. O apóstolo também os encoraja a não se deixarem intimidar pelos que resistem à fé. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação. Filipenses 1:28. A perseguição, segundo Paulo, não é um sinal de derrota, mas de autenticidade. O sofrimento por Cristo confirma que pertencemos a Ele. O próprio Jesus havia dito: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. João 15:18. Paulo convida os filipenses a enxergarem a oposição não como motivo de medo, mas como prova de que estavam no caminho certo. A fidelidade, mesmo sob pressão, é o selo dos verdadeiros discípulos. Ele vai além, dizendo algo que muitos não esperam ouvir. Porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 1:29. Sofrer por Cristo é um privilégio, não um castigo. Essas palavras desafiam toda a lógica humana, mas revelam o coração do Evangelho. A fé genuína não busca apenas bênçãos, mas está disposta a carregar a cruz. É no sofrimento que o caráter é lapidado e a fé é purificada. Assim como o ouro é provado no fogo, os filhos de Deus são fortalecidos nas tribulações. A fidelidade em meio à dor é uma das expressões mais poderosas de amor a Deus. Em tempos difíceis, Paulo ensina que a postura do cristão deve ser de coragem e perseverança. Ele não ignora a realidade das lutas, mas aponta para uma força que vem do alto. O segredo da fidelidade está em manter os olhos fixos em Jesus, não nas circunstâncias. Quando o olhar se volta para as ondas, o medo cresce, mas quando se fixa no Salvador, a fé se renova. O apóstolo convida a igreja a caminhar com esperança, não porque o caminho é fácil, mas porque o destino é certo. E essa certeza transforma o medo em coragem e a dor em testemunho. Por isso, ser fiel em tempos difíceis não é apenas resistir, é permanecer com propósito. É viver de modo que cada ato, cada palavra e cada decisão reflitam a presença de Cristo em nós.
Paulo queria que os filipenses fossem conhecidos não por suas queixas, mas por sua constância, não por suas fraquezas, mas por sua fé inabalável. Ele os chamava a ser um só corpo, movido por um mesmo espírito, sustentado por uma mesma esperança. Essa fidelidade coletiva é o que transforma uma igreja em um farol no meio da tempestade. E ainda hoje, o eco dessa mensagem nos alcança, lembrando-nos de que a fidelidade em tempos de crise é o alicerce da vitória espiritual. A humildade de Cristo, o caminho da verdadeira grandeza. Entre todas as virtudes cristãs exaltadas nas Escrituras, talvez nenhuma seja tão transformadora quanto a humildade. Em Filipenses 2, 3 e 11, Paulo descreve um dos textos mais sublimes do Novo Testamento, conhecido como o hino cristológico, onde ele convida os crentes a imitarem a mente de Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa exortação é mais do que um conselho moral. É um chamado espiritual para refletir o caráter de Jesus, aquele que, sendo Deus, escolheu descer. Paulo nos apresenta a humildade não como fraqueza, mas como o mais alto sinal de força espiritual, o caminho que conduz à verdadeira grandeza diante de Deus. Paulo sabia que o orgulho era uma das raízes mais profundas da natureza humana e uma das maiores ameaças à unidade da igreja. O orgulho divide, exalta o ego e apaga o amor. Por isso, ele aponta para Cristo como o exemplo supremo. O texto continua: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 5 e 7. Essa é a essência do Evangelho. O Deus eterno se fez homem, não por necessidade, mas por amor. Ele trocou o trono pelo estábulo, a glória celestial pela cruz, e nesse ato revelou o coração do Pai. A humildade de Cristo não foi apenas uma atitude temporária, mas a própria essência do seu ministério. Ele não apenas falou sobre servir, ele serviu. Lavou os pés dos discípulos, tocou os leprosos, alimentou os famintos e abraçou os rejeitados. Sua grandeza não estava em ser servido, mas em servir. Jesus nos mostrou que a verdadeira autoridade nasce da entrega e que o poder que transforma o mundo não é o da imposição, mas o do amor. Ele desceu até o nível mais baixo da humanidade para nos elevar à presença do Pai. E foi exatamente essa entrega total que levou Deus a exaltá-lo sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. O caminho de Cristo foi o oposto do caminho do mundo. Enquanto o mundo ensina que a grandeza está em subir, o Evangelho ensina que ela está em descer. A sociedade valoriza quem conquista, acumula e domina. Jesus valorizou quem renuncia, compartilha e serve. Essa inversão divina é o coração da mensagem cristã. Quando Paulo exorta a igreja a viver com humildade, ele não pede que os crentes se tornem passivos, mas que aprendam o poder da submissão voluntária à vontade de Deus. A humildade, para Paulo, é o ponto de partida para qualquer transformação espiritual verdadeira, porque abre espaço para que o Espírito Santo governe o coração. Além disso, a humildade é o antídoto para a rivalidade e o remédio contra a divisão. Em uma comunidade de fé, não há lugar para a vaidade quando Cristo é o centro. Cada um deve considerar o outro como mais importante, não por inferioridade, mas por amor. É uma atitude que promove paz, gera empatia e reflete o próprio caráter de Deus. Jesus ensinou isso de forma simples e poderosa quando disse: "Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo." Mateus 20, 27. A verdadeira liderança, segundo o Evangelho, é serviço. A verdadeira grandeza não está em ser exaltado pelos homens, mas em ser aprovado por Deus.
E quando Cristo se humilhou até a morte, e morte de cruz, o céu respondeu com exaltação. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, 9 e 10. Aquele que desceu mais fundo foi o mesmo que subiu mais alto. Aquele que se fez servo tornou-se Senhor de tudo. Esse é o princípio espiritual que Paulo quer que a igreja compreenda. A verdadeira glória é o resultado da entrega total. A cruz precede a coroa. O sofrimento antecede a vitória. O servo fiel é aquele que, ao se humilhar, reflete o próprio Cristo e, por isso, é exaltado pelo Pai. A humildade de Cristo continua sendo o maior exemplo para todo cristão. Seguir esse caminho é escolher viver com o coração livre da vaidade e cheio da graça. É reconhecer que o valor de uma vida não está no quanto se é admirado, mas no quanto se ama. Paulo nos convida a vestir a mesma mente que estava em Cristo, uma mente de compaixão, obediência e serviço. Aquele que aprendeu a se esvaziar de si mesmo descobre o segredo da verdadeira grandeza. Quanto mais se desce diante de Deus, mais alto Ele nos levanta. E é nessa inversão divina que o Evangelho se revela em toda a sua beleza e poder. A glória que nasce da humildade e o trono que surge da cruz. Brilhar como astros no mundo. Depois de ensinar sobre a humildade de Cristo, Paulo leva sua reflexão a um novo nível e mostra como essa atitude deve se manifestar na vida prática dos cristãos. Ele escreve: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Essas palavras são mais do que um conselho moral, são um chamado celestial. Paulo nos lembra que num mundo mergulhado em trevas espirituais, o cristão é chamado a brilhar, não com luz própria, mas refletindo a luz de Cristo. Assim como as estrelas são vistas mais claramente nas noites escuras, a fé brilha com mais força nos tempos difíceis. Essa metáfora é poderosa e revela a responsabilidade espiritual de cada discípulo. Vivemos em uma sociedade marcada pela discórdia, pela pressa e pela constante insatisfação. A murmuração que Paulo menciona é um reflexo de um coração que perdeu a gratidão. Ele sabia que o que destrói a comunhão não são apenas grandes pecados, mas pequenas atitudes que corroem a fé aos poucos. Por isso, ao pedir que tudo fosse feito sem reclamações, Paulo não estava impondo silêncio, mas convidando a confiança. O murmúrio apaga o brilho da alma, enquanto o louvor o acende novamente. Quando o cristão escolhe agradecer, mesmo no deserto, ele se torna farol para quem perdeu o caminho. Em seguida, Paulo fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. Essa expressão não significa viver com medo, mas com reverência e responsabilidade diante da presença de Deus. Ele explica que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 13. Ou seja, a santificação não é fruto de esforço humano isolado, mas de uma parceria divina. Deus age dentro de nós e nós respondemos a essa ação com obediência. O brilho espiritual não vem de aparência religiosa, mas de uma vida moldada pelo Espírito Santo. Quanto mais nos rendemos, mais ele reflete sua glória em nós. Ser filho de Deus inculpável em uma geração perversa é um desafio constante. Paulo descreve um mundo corrompido, onde valores são distorcidos e o bem é confundido com o mal. Essa realidade não mudou. No entanto, ele nos chama a não nos conformarmos a esse sistema, mas a sermos contraste vivo, como as estrelas que permanecem no céu, mesmo quando as nuvens tentam ocultá-las. É a mesma ideia de Jesus em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A luz não existe para si mesma, mas para iluminar o caminho dos outros. O brilho de um cristão não é medido por palavras eloquentes, mas por atitudes diárias. É na paciência diante das ofensas, na honestidade quando ninguém observa e na compaixão diante da dor alheia que o caráter de Cristo se manifesta. Paulo entendia que cada discípulo é uma carta viva, lida pelo mundo. 2 Coríntios 3, 2, 3. Quando o amor, a paz e a pureza fluem de nós, o Evangelho é pregado sem precisar de palavras. O cristão que vive com coerência torna-se testemunho constante de que a graça de Deus é real e transformadora. O brilho da fé autêntica é irresistível, porque vem de uma fonte que não se apaga. Paulo também compara sua própria vida a uma oferta derramada em favor da fé dos filipenses. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, regozijo-me e me alegro com todos vós. Filipenses 2:17. Ele se via como parte de um altar espiritual, onde cada ato de fidelidade era uma chama acesa diante de Deus. Essa entrega total é o segredo para um brilho duradouro. A luz que vem de Cristo não se mantém acesa sem sacrifício. É preciso renunciar ao orgulho, perdoar, servir e perseverar. O brilho do cristão não é estático, mas dinâmico. Quanto mais se dá, mais se ilumina. Por fim, Paulo nos ensina que a fé não é um ornamento, mas uma missão. Ele conclama os crentes a reterem a palavra da vida, Filipenses 2:16, ou seja, a sustentarem a verdade com firmeza, mesmo quando o mundo tenta distorcê-la. O cristão que guarda a palavra não apenas ilumina o caminho, mas também impede que as trevas avancem. É assim que se cumpre o propósito divino: resplandecer em meio à corrupção, manter a esperança em meio ao caos e revelar a glória de Deus através da própria vida. Em tempos de incredulidade, o brilho da fé é o testemunho mais poderoso. E aquele que permanece firme, mesmo cercado de sombras, prova que o Espírito Santo continua acendendo luzes em corações dispostos a refletir o céu na terra. Tudo é perda diante de Cristo. Em Filipenses 3, Paulo abre o coração de maneira íntima e poderosa. Ele fala de suas conquistas, de seu passado respeitável como fariseu e de tudo o que um dia considerou valioso, apenas para declarar: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3, 7 e 8. Essas palavras não vêm de alguém frustrado, mas de um homem que encontrou algo infinitamente maior do que qualquer realização humana. Paulo descobriu que conhecer Cristo é o maior tesouro que existe e, diante desse amor, tudo o mais perde o brilho. Antes de conhecer Jesus, Paulo era o exemplo perfeito de um religioso zeloso. Ele fora instruído por Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de sua época. Era irrepreensível segundo a lei, membro do grupo dos fariseus e conhecido por sua dedicação extrema. Contudo, toda essa glória humana se desfez no instante em que ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco. Atos 9, 3, 6. Ali, o homem que perseguia cristãos foi confrontado pela própria luz divina. Seus olhos físicos se fecharam, mas seus olhos espirituais se abriram para enxergar o que realmente importava. Desde então, Paulo entendeu que tudo o que havia conquistado sem Cristo era apenas vaidade disfarçada de virtude. A expressão excelência do conhecimento de Cristo, usada por Paulo, carrega um significado profundo. Ele não fala de um conhecimento intelectual, mas de uma experiência viva, íntima e contínua. Conhecer Cristo é mergulhar na sua presença, entender o seu coração e ser moldado pelo seu espírito. Essa experiência é tão transformadora que redefine todas as prioridades. O apóstolo não apenas renunciou a antigos títulos,
Ele mudou completamente o eixo de sua existência. O que antes era conquista, agora era escória. O que antes era glória, agora era nada. Ele havia trocado o prestígio terreno pela comunhão eterna e nunca olhou para trás. Paulo também compreende que a verdadeira justiça não vem do cumprimento da lei, mas da fé em Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Essa é uma das verdades centrais do Evangelho. A salvação não é mérito humano, mas graça divina. A cruz nivelou todos os homens. Ninguém é justo por si mesmo e todos dependem do sacrifício de Jesus. Essa compreensão libertou Paulo do peso da religiosidade e o conduziu a uma fé baseada no amor. Ele descobriu que a perfeição não se conquista, é recebida como dom. Em um mundo movido pela busca incessante por reconhecimento, status e sucesso, as palavras de Paulo soam como um grito de liberdade espiritual. Ele nos ensina que não há vitória maior do que abrir mão do que é passageiro para abraçar o que é eterno. Muitos vivem acumulando conquistas que perdem valor com o tempo, mas quem encontra Cristo descobre algo que nunca se desgasta. É o mesmo princípio que Jesus expressou em Mateus 16:26, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A verdadeira riqueza não está nas posses, mas na presença. A verdadeira glória não está em ser visto, mas em ser conhecido por Deus. O testemunho de Paulo é um convite à inversão de valores. Ele nos mostra que a vida cristã é uma jornada de renúncia e descoberta. Renúncia ao ego, às vaidades e às falsas seguranças. Descoberta do amor que preenche o vazio que nada mais pode preencher. Cada vez que escolhemos Cristo acima das circunstâncias, repetimos em nossas ações a declaração de Paulo: tudo é perda diante dele. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Porque seguir Jesus não é apenas crer nele, é abrir mão de tudo que compete com ele em nosso coração. Assim, o apóstolo encerra essa reflexão com uma visão gloriosa. Perder tudo por Cristo é, na verdade, ganhar tudo com ele. O mundo chama isso de loucura, mas a fé chama de sabedoria eterna. Aquele que entrega o que tem, descobre o que nunca poderá ser tirado. Aquele que deixa o que é terreno, alcança o que é celestial. Paulo compreendeu que nada neste mundo poderia se comparar à glória de conhecer e ser achado em Cristo. E esse mesmo chamado ecoa até hoje. Um convite para deixar o temporário e abraçar o eterno, para trocar o brilho passageiro do mundo pela luz inextinguível da presença de Deus. Prosseguir para o alvo. Após declarar que tudo é perda diante de Cristo, Paulo nos conduz a uma das passagens mais poderosas de toda a sua carta. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Essas palavras são o retrato de um coração que não se acomoda, de uma alma que compreendeu que a fé não é um ponto de chegada, mas uma caminhada constante. Paulo, mesmo depois de tantos milagres, visões e vitórias, ainda se via como um peregrino que avança em direção ao eterno. O apóstolo não fala como um homem que se julga perfeito, mas como alguém consciente de que a jornada da fé é contínua. Ele não se satisfaz com o que já viveu. Sua alma anseia por mais de Deus. A expressão prossigo para o alvo revela movimento, determinação e foco espiritual. Paulo sabia que o perigo da vida cristã não está apenas nas quedas, mas também nas zonas de conforto. Muitos param no meio do caminho, presos ao passado ou às conquistas antigas. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que entende que sempre há mais graça a ser experimentada, mais santidade a ser buscada,
mas Cristo a ser conhecido. A primeira atitude de quem deseja avançar é esquecer as coisas que ficaram para trás. Paulo não nega seu passado, mas se recusa a viver preso a ele. Ele tinha motivos para se gloriar e também razões para se culpar, mas escolheu deixar tudo aos pés da cruz. O passado, seja de sucesso ou de dor, não define o futuro de quem está em Cristo. O perdão de Deus liberta a alma do peso da culpa e a graça renova as forças para recomeçar. Como diz Isaías 43, 18, 19, não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. É impossível correr para o futuro com os olhos fixos no ontem. Por isso, Paulo corre olhando para frente, onde Cristo o chama. Prosseguir para o alvo é mais do que resistir, é viver com propósito. Paulo não corria sem direção, nem lutava como quem golpeia o ar. 1 Coríntios 9, 26. Ele tinha um objetivo claro: alcançar o prêmio da soberana vocação. Essa vocação não se refere apenas ao ministério, mas ao chamado celestial que todo cristão recebe, o chamado para ser semelhante a Cristo e participar da sua glória. A corrida da fé exige disciplina, perseverança e foco. É um caminho estreito, mas seguro. E o prêmio não é terreno, é eterno. A comunhão plena com o Senhor, a coroa da vida prometida àqueles que perseveram até o fim. O exemplo de Paulo revela que a maturidade espiritual não está em olhar para trás com orgulho, mas em olhar para o alto com esperança. Ele não se detém nos fracassos, nem se exalta nas vitórias, simplesmente avança. Sua fé é movimento e seu combustível é a graça. O verbo prossigo carrega uma força impressionante, significa correr com empenho, buscar com intensidade. Essa não é uma caminhada passiva, mas uma corrida determinada. Aquele que corre em direção a Cristo não compete com outros, mas consigo mesmo, buscando diariamente superar o velho homem e aproximar-se da imagem do Salvador. Paulo também sabia que a corrida espiritual exige foco. Quem corre olhando para os lados tropeça. Quem corre olhando para o prêmio, alcança. Ele havia aprendido a não se distrair com as vozes da crítica ou com os aplausos do mundo. Seu olhar estava fixo em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Essa visão o sustentava em meio às prisões, naufrágios e perseguições. Cada golpe, cada lágrima e cada cicatriz eram degraus que o aproximavam do alvo. A dor não o desviava, o medo não o paralisava e o cansaço não o fazia desistir, porque aquele que conhece o destino suporta qualquer jornada. Por fim, Paulo nos convida a essa mesma corrida. Ele não escreve apenas como mestre, mas como exemplo vivo. O apóstolo, já cansado e marcado pela vida, ainda encontrava forças para seguir adiante, porque sabia que o fim valeria a pena. Seu alvo era Cristo, e nada menos do que isso. Essa é a essência da fé cristã. Correr até o último suspiro com os olhos fixos em Jesus, confiando que o prêmio não é dado aos que correm mais rápido, mas aos que não desistem. Cada passo, cada oração e cada ato de fidelidade nos aproximam do céu. Prosseguir é o verbo dos que creem, e a recompensa dos que perseveram é a eternidade na presença do Senhor. Alegria e paz em meio à ansiedade. Entre as palavras mais reconfortantes escritas por Paulo, poucas são tão conhecidas e ao mesmo tempo tão profundas quanto estas. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 4, 7. Nesse trecho,
Paulo une dois temas que parecem opostos, alegria e ansiedade, e nos mostra que, no reino de Deus, a verdadeira paz nasce da confiança total no Senhor. Ao dizer regozijai-vos sempre no Senhor, o apóstolo não fala de uma alegria superficial, mas de uma postura interior que transcende as circunstâncias. Ele escreve isso da prisão, provando que a alegria cristã não depende do ambiente externo, mas da presença constante de Deus no coração. Essa alegria não nega a dor, mas a coloca em perspectiva. O verbo regozijar-se é um convite à escolha. Paulo nos ensina que mesmo quando não podemos mudar a situação, ainda podemos escolher o que fazer com o coração. Alegrar-se no Senhor é reconhecer que Ele continua sendo bom, mesmo quando a vida parece injusta, e que sua fidelidade não é abalada pelos ventos da adversidade. Em seguida, Paulo nos convida à serenidade. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Perto está o Senhor. Essa pequena frase revela uma verdade imensa. A presença de Deus é a base da paz interior. Quando o cristão vive consciente de que o Senhor está próximo, não há espaço para desespero. A presença de Deus não apenas consola, mas transforma a forma como reagimos. A amabilidade mencionada aqui é fruto de um coração que confia. É a calma que nasce da certeza de que não estamos sozinhos. Paulo sabia que a presença divina era mais real do que as correntes que o prendiam. Ele via a prisão como cenário de propósito e não de abandono. A ansiedade, por sua vez, é um fardo comum a todos os tempos. Mesmo naquela época, os filipenses enfrentavam incertezas, ameaças e perdas. Paulo, conhecendo o coração humano, ensina o remédio espiritual. Não estejais inquietos por coisa alguma. Essa não é uma negação da preocupação natural, mas um chamado à entrega. O apóstolo nos orienta a trocar o peso da inquietação pela prática da oração. Em tudo, apresentai vossas petições diante de Deus. Nada é pequeno demais para ser levado ao Senhor. Ele deseja participar dos nossos medos, das nossas dúvidas e das nossas decisões. Quando oramos, transferimos o controle das mãos frágeis do homem para as mãos firmes de Deus. Mas Paulo não fala apenas de oração. Ele acrescenta algo essencial: com ação de graças. Orar com gratidão é o segredo da paz verdadeira. A gratidão muda a atmosfera da alma, porque nos faz lembrar o que Deus já fez, mesmo quando ainda não vemos o que Ele fará. É a fé em forma de lembrança. A oração sem gratidão pode se tornar uma lista de queixas. A oração com gratidão se transforma em adoração. E é dessa atitude que nasce a promessa seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é humana, é celestial. Não se explica, se experimenta. Ela não remove o problema, mas nos protege dele por dentro. A expressão guardará é militar, evocando a ideia de sentinelas vigiando uma cidade. Paulo, cercado por soldados romanos, usa a imagem para descrever o cuidado de Deus com nossos corações. A paz divina é como uma fortaleza invisível, levantada ao redor da mente e das emoções. Ela não impede as tempestades, mas impede que elas nos afundem. Essa paz é o testemunho de que o Espírito Santo habita em nós, mesmo quando tudo ao redor está em caos. É a serenidade de quem, em meio à confusão do mundo, consegue descansar nos braços do Pai, sabendo que Ele continua governando cada detalhe da história. Essa lição de Paulo continua sendo uma das mais necessárias para os nossos dias. Vivemos em uma geração que produz ansiedade em massa, com corações inquietos e mentes sobrecarregadas. Mas Filipenses 4 nos oferece um antídoto eterno: alegria que nasce da fé, oração que substitui o medo e gratidão que transforma o desespero em confiança. Essa é a trilha para uma vida plena em Cristo. Quando escolhemos nos alegrar, mesmo em lágrimas, orar, mesmo cansados, e agradecer, mesmo sem entender, experimentamos algo sobrenatural. A paz que o mundo não pode dar.
nem tirar. E essa paz, vinda do próprio Deus, se torna o abrigo da alma e o escudo da mente diante das tempestades da vida. O segredo do contentamento. Entre todas as lições que Paulo deixou em sua carta aos Filipenses, talvez nenhuma seja tão prática e ao mesmo tempo tão profunda quanto esta. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Aqui, o apóstolo revela um dos segredos mais libertadores da vida cristã, a arte de viver satisfeito em qualquer circunstância. Paulo não fala de resignação, mas de plenitude interior. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante de Cristo no coração. O contentamento de Paulo não nasceu da indiferença, mas da experiência. Ele não se tornou apático diante da vida. Ao contrário, aprendeu a enxergar cada fase como parte do plano de Deus. A palavra aprendi mostra que o contentamento não é um dom instantâneo, mas um processo de amadurecimento espiritual. Paulo foi moldado por situações extremas, fome, prisões, rejeição e também momentos de abundância e comunhão. Em cada uma delas, descobriu que Cristo era suficiente. Ele não precisava que tudo desse certo para ter paz, pois já possuía aquele que é a própria paz. Esse aprendizado é o que transforma o deserto em altar e a escassez em testemunho de fé. Viver contente, segundo o Evangelho, é libertar-se da tirania do mais. O mundo ensina que a plenitude está em possuir, conquistar e acumular. Paulo ensina que está em confiar. Ele havia encontrado o ponto de equilíbrio entre o pouco e o muito, entre o ter e o ser. Seu coração não oscilava conforme o saldo da vida, porque estava firmado em algo imutável. O segredo do contentamento é entender que o mesmo Deus que dá, também sustenta quando tira. É a fé que declara como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. O cristão que compreende isso não vive à mercê das circunstâncias, mas em descanso sob a soberania divina. A frase "posso todas as coisas naquele que me fortalece" é frequentemente citada como grito de vitória, mas em seu contexto ela é uma confissão de resistência. Paulo não está dizendo que tudo é possível em termos de conquista, mas que tudo é suportável em termos de perseverança. Ele fala de uma força que o sustentava nas horas de dor e solidão. Essa força não era emocional nem física, mas espiritual. Era Cristo nele. O apóstolo revela que a dependência de Deus não o tornava fraco, mas inabalável. Aquele que confia plenamente no Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis para permanecer de pé, porque sua estabilidade vem do alto. O contentamento também é um ato de fé que desafia o ritmo ansioso do mundo. Enquanto muitos vivem em constante comparação e insatisfação, Paulo nos convida a encontrar alegria no suficiente. Esse suficiente não é mediocridade, mas descanso. É viver com gratidão, mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram. É reconhecer que cada fase tem seu propósito e que Deus não se atrasa em seu cuidado. Paulo não precisava de conforto para se sentir amado. Ele já se sabia completo no amor de Cristo. Isso o tornava livre do desespero e da cobiça, capaz de servir a Deus com o mesmo fervor, quer em um palácio, quer em uma prisão. Além disso, o contentamento é fruto de uma comunhão constante com o Espírito Santo. Ele nos ensina a olhar para a vida com os olhos da eternidade. Quando a alma está ligada ao céu, as variações da terra perdem o poder de nos abalar. Paulo aprendeu a transformar cada situação em oportunidade de louvor. Quando faltava pão, ele via a chance de depender mais. Quando havia abundância, via a oportunidade de agradecer mais.
Em ambos os casos, sua meta era a mesma: glorificar a Deus. Essa é a maturidade espiritual. Viver de modo que nada roube o lugar de Cristo no coração. O segredo do contentamento, portanto, não é ausência de necessidade, mas presença de suficiência. É saber que em Cristo temos o bastante, ainda que nos falte tudo. Ele é a força que sustenta, o abrigo que consola e a esperança que não falha. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele não se exalta, ele se rende. Reconhece que sua capacidade vem de Deus e que a alegria verdadeira não nasce da conquista, mas da comunhão. Essa é a paz dos que andam com o Senhor, uma serenidade que o mundo não entende, mas que os céus reconhecem como a marca dos que descobriram o maior dos tesouros: viver plenamente em Cristo, com o coração satisfeito em sua presença. Generosidade e gratidão, o fruto da comunhão. Nos versículos finais da carta aos Filipenses, Paulo expressa uma das passagens mais humanas e emocionantes de todo o seu ministério. Ele escreve: Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, porque já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Filipenses 4:10. Aqui, o apóstolo não apenas agradece uma ajuda material, ele celebra a prova viva de um relacionamento espiritual. Os filipenses haviam enviado donativos para sustentá-lo na prisão. E Paulo reconhece que aquele gesto não era apenas generosidade, mas fruto de uma comunhão verdadeira. A fé, quando genuína, sempre se traduz em amor prático. E esse amor, quando é espiritual, se manifesta em gratidão e partilha. A igreja de Filipos foi uma das poucas que se manteve fiel ao apóstolo em todas as fases de sua jornada. Desde o início, eles não apenas ouviram o Evangelho, mas decidiram participar ativamente dele. Paulo recorda com ternura: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Filipenses 4:15. Essa aliança entre o apóstolo e os irmãos de Filipos era uma parceria espiritual, sustentada pela fé e pelo amor. A generosidade deles não vinha da abundância, mas do coração. Eles davam porque compreendiam que participar da obra de Deus é um privilégio, não uma obrigação. Paulo, contudo, faz questão de deixar claro que sua alegria não vinha do dinheiro em si, mas do que aquela oferta representava. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Filipenses 4:17. Ele enxerga a generosidade como semente espiritual. Cada gesto de amor e contribuição é um investimento no reino, um fruto que será colhido tanto nesta vida quanto na eternidade. O apóstolo nos ensina que a verdadeira oferta não é medida pelo valor material, mas pelo valor espiritual, pela fé, pela gratidão e pela disposição de servir. O cristão que dá com amor reflete o próprio coração de Deus, que se alegra em abençoar. Esse princípio é confirmado nas palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Paulo havia experimentado isso na prática. Ele sabia o que era ter pouco e o que era ter muito, e em ambas as situações aprendeu a ser grato. Por isso, sua gratidão aos filipenses não era movida por necessidade, mas por reconhecimento. A oferta deles era para ele um cheiro suave, um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4:18. O apóstolo transforma um simples ato de ajuda em um culto de adoração. A generosidade, quando nasce de um coração puro, sobe aos céus como incenso de adoração. É uma forma silenciosa, mas poderosa, de glorificar ao Criador. Em seguida, Paulo faz uma das promessas mais consoladoras das Escrituras: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essa declaração não é apenas um agradecimento, é uma profecia de provisão.
Ele assegura que o mesmo Deus que cuidou dele cuidaria também dos que o sustentaram. Esse é o ciclo divino da generosidade. Quem abençoa é abençoado. Deus não se esquece dos que agem com amor, e suas mãos se estendem sobre aqueles que decidem ser canal de bênção. Essa promessa não fala apenas de prosperidade material, mas de plenitude espiritual, de um coração que confia plenamente no cuidado do Pai. A generosidade, segundo o Evangelho, é uma resposta à graça. Ninguém pode dar verdadeiramente sem antes ter recebido algo de Deus. Paulo reconhece isso quando diz que tudo vem dele e volta para ele. A gratidão é a ponte que liga o céu e a terra. Quando um coração agradece, ele se alinha com o propósito generosidade e gratidão, o fruto da comunhão. Ao se aproximar do final da carta, Paulo dedica palavras sinceras de agradecimento à igreja de Filipos, reconhecendo o amor e a generosidade com que eles o sustentaram. Ele escreve: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Filipenses 4, 10, 17. Essas palavras revelam a profundidade de uma relação espiritual marcada pela reciprocidade e pela comunhão verdadeira. Para Paulo, a oferta dos filipenses não era apenas uma ajuda material, mas uma expressão viva de amor cristão, um gesto que unia céu e terra, fé e ação. A generosidade daquela igreja se destacava desde os primeiros dias do Evangelho. Paulo relembra: no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no tocante a dar e receber, senão vós somente. Filipenses 4,15. Os filipenses eram uma comunidade pequena e provavelmente de recursos limitados, mas seu coração era imenso. Eles entenderam que a fé verdadeira se manifesta em gestos concretos de cuidado. Sua contribuição não era um peso, mas um privilégio. Eles não davam por obrigação, mas por gratidão, porque haviam experimentado o amor de Deus e queriam partilhar desse amor com o outro. Paulo via nesse gesto não uma transação humana, mas uma colheita espiritual que Deus estava registrando nos céus. Ao agradecer, o apóstolo faz questão de esclarecer que sua alegria não vinha da oferta em si, mas do amor que a motivou. Não que eu procure dádivas, diz ele, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Esse versículo revela o coração de um pastor que se alegra não com o benefício pessoal, mas com o amadurecimento espiritual de seus filhos na fé. Paulo sabia que a generosidade é uma semente plantada na eternidade. Quem dá com amor, colhe graça. Cada gesto de partilha se transforma em testemunho de fé, e cada ato de generosidade abre caminho para que o reino de Deus avance. Essa é a economia divina. O que se entrega nunca se perde, porque é multiplicado nas mãos do Senhor. Ele também reconhece a oferta como um sacrifício santo, comparando-a a um ato de adoração. Recebi tudo e tenho abundância. O que foi enviado por vós é cheiro suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses 4,18. Aqui, Paulo eleva o ato de contribuir a um nível espiritual profundo. A generosidade, quando movida pelo amor, sobe aos céus como incenso de adoração. Deus não olha apenas o valor, mas a intenção do coração. Assim como no templo antigo, o povo apresentava ofertas no altar, os filipenses estavam agora oferecendo seu sustento como expressão viva de fé. Essa compreensão transforma o simples ato de ajudar em um gesto de profunda comunhão com o próprio Deus. Em retribuição, Paulo declara uma das promessas mais belas das Escrituras: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Essa promessa não é uma recompensa mecânica, mas uma garantia espiritual.
Deus se compromete a cuidar daqueles que cuidam do seu reino. Ele não promete luxo, mas provisão. Não promete riqueza, mas suficiência. O mesmo Senhor que sustentou Paulo na prisão, sustentaria os filipenses em suas provações. Essa é a lei divina da semeadura espiritual. Quem planta com fé, colhe graça em tempos de escassez. A generosidade abre as comportas do cuidado divino. Essa relação entre Paulo e os filipenses nos mostra que o Evangelho não cria consumidores, mas colaboradores. A fé não nos chama a acumular, mas a repartir. A verdadeira prosperidade não está no quanto temos, mas no quanto abençoamos. E a gratidão é o solo onde floresce o espírito de generosidade. Paulo estava preso, mas não se sentia esquecido. Estava limitado, mas cercado de amor. Essa comunhão entre o apóstolo e a igreja é o exemplo mais puro do corpo de Cristo em ação, cada membro suprindo o outro com o que tem, para que ninguém falte de nada. Quando a igreja vive assim, o mundo enxerga o reflexo do amor de Deus entre os homens. Por fim, Paulo encerra esse trecho com louvor. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Filipenses 4:20. Sua gratidão se transforma em adoração, porque ele entende que toda provisão vem de Deus e volta para Deus. A generosidade dos filipenses se torna um hino silencioso que sobe ao trono dos céus. Essa é a essência da comunhão cristã. Viver de modo que cada oferta, cada ajuda e cada ato de bondade glorifique ao Pai. Quando a fé se traduz em amor e o amor em generosidade, o Evangelho se torna visível. E é assim que o reino de Deus se expande, por corações que aprenderam o segredo de dar com alegria e agradecer com humildade, sabendo que tudo o que se entrega nas mãos de Deus volta multiplicado em bênção e em paz. A bênção final, a paz e a presença de Cristo. À medida que a carta chega ao fim, Paulo encerra sua mensagem com palavras de ternura, reverência e bênção. Mesmo escrevendo de uma prisão, ele transmite serenidade e paz. Em Filipenses 4:21-23, ele escreve: Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essas linhas, aparentemente simples, encerram uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, revelando o coração pastoral de Paulo e a dimensão espiritual da comunhão cristã. Ele não se despede com tristeza, mas com alegria, a alegria de quem sabe que a presença de Cristo permanece viva mesmo à distância. A saudação de Paulo é mais do que uma formalidade, é uma expressão de comunhão espiritual. Quando ele diz, saudai a cada um dos santos, está reconhecendo o valor individual de cada crente em Filipos. Nenhum deles é esquecido ou insignificante. Para Paulo, cada membro da igreja é parte do corpo vivo de Cristo, precioso aos olhos de Deus. Esse reconhecimento é uma lição de humildade e amor pastoral. Ele não se dirige apenas aos líderes ou aos mais influentes, mas a todos, sem distinção. Essa é a verdadeira marca de uma fé madura. Valorizar cada pessoa como portadora da presença divina e digna de ser lembrada com carinho e respeito. A menção, especialmente os da casa de César, é uma revelação impressionante. Paulo estava preso em Roma, o coração do império, cercado por guardas e servidores do palácio. E mesmo ali, a mensagem do Evangelho havia alcançado pessoas ligadas ao imperador. Essa pequena frase carrega um poder imenso. O Evangelho havia penetrado os muros da autoridade mais poderosa do mundo. O que parecia um local de prisão se tornara campo missionário. A graça havia transformado a casa de César em casa de fé. Essa é a prova de que o Evangelho não conhece barreiras. Onde há um coração disposto a ouvir, Deus faz morada. A presença de Cristo não está limitada a templos, mas floresce nos lugares mais improváveis.
Paulo encerra sua carta com a saudação que resume toda a essência do cristianismo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa não é uma simples despedida, é uma oração de bênção. A graça é o fio condutor de toda a carta e de toda a vida cristã. Foi pela graça que Deus iniciou a boa obra. Filipenses 1:6, pela graça que sustentou Paulo em suas prisões e pela graça que ele agora se despede. Essa graça é mais do que um favor imerecido. É a própria presença ativa de Cristo que transforma, consola e fortalece. Quando Paulo deseja que ela esteja com o vosso espírito, ele está pedindo que a igreja viva, envolta no amor e na força invisível do Senhor. A bênção final de Paulo também é um lembrete de que a verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas na presença de Cristo. O apóstolo não deseja prosperidade ou vitória terrena, mas a graça espiritual que sustenta o coração. Ele sabia que a caminhada dos filipenses seria marcada por desafios, perseguições e tentações, mas também sabia que a graça seria suficiente. Essa é a herança que ele deixa. Não riquezas, mas a presença de Deus como fonte de toda a paz. Como Jesus prometeu em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz é o dom mais precioso que um cristão pode carregar, a certeza de que Deus está perto, mesmo quando tudo parece distante. Além disso, o tom de Paulo nos mostra que a comunhão cristã ultrapassa fronteiras e tempos. Ele estava fisicamente separado dos filipenses, mas espiritualmente unido a eles. Essa unidade é sustentada não por proximidade geográfica, mas pela presença do Espírito Santo. A saudação final é, portanto, um lembrete de que a igreja não é apenas um grupo de pessoas reunidas, mas uma família eterna, ligada por laços espirituais que nem a distância nem as prisões podem romper. Essa é a beleza da comunhão em Cristo. Mesmo quando os apóstolos se calaram, as cartas permaneceram. Mesmo quando os templos ruíram, a fé continuou viva. O corpo de Cristo é indestrutível, porque está firmado na eternidade. Assim, a carta aos Filipenses termina da mesma forma que começou, com a graça de Deus. Do início ao fim, Paulo nos mostra que a vida cristã é um ciclo sustentado pela presença do Senhor. A alegria, a humildade, a fé, a fidelidade e a generosidade convergem para esse ponto. Tudo vem da graça e tudo volta para ela. Ao dizer, a graça seja com o vosso espírito, Paulo não está apenas abençoando uma igreja do passado, mas todos os que ainda hoje vivem pela fé no mesmo Cristo. Essa bênção continua ecoando através dos séculos, lembrando-nos que, enquanto a graça do Senhor estiver conosco, nada poderá apagar a luz que Ele acendeu em nossos corações. Ao terminar a leitura da carta aos Filipenses, somos tomados pela sensação de que caminhamos lado a lado com Paulo, sentindo a força de sua fé e o brilho da sua esperança. Mesmo preso, ele nos convida a viver uma vida de liberdade interior. Mesmo cercado por muros, ele fala sobre alegria. Mesmo à beira do julgamento, ele transmite paz. Filipenses não é apenas uma carta, mas um espelho da alma de um homem totalmente rendido a Deus. Em cada versículo, Paulo nos lembra que a verdadeira alegria não nasce de um mundo favorável, mas de um coração ancorado em Cristo. Essa é a alegria que o mundo não pode dar e, portanto, não pode roubar. O segredo dessa alegria está no olhar espiritual. Paulo não nega o sofrimento, mas o enxerga com lentes de eternidade. Ele não escreve a partir do conforto, mas da prisão. E ainda assim, cada palavra é impregnada de gratidão. Esse contraste revela o poder do Evangelho, transformar o sofrimento em testemunho, o deserto em jardim e a dor em plataforma de fé. Quando ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4:4, não está sugerindo otimismo cego, mas confiança real. É a fé que declara, mesmo que tudo se abale, Deus continua no trono.
Essa é a alegria que não depende do que se vê, mas do que se crê. A mensagem de Paulo ecoa com força nos dias de hoje, em um mundo dominado pela pressa, ansiedade e medo. Vivemos em busca de felicidade instantânea, mas esquecemos que a alegria verdadeira é fruto de comunhão. O apóstolo nos ensina que paz e contentamento não estão nas circunstâncias, mas na relação com Cristo. Ele nos convida a abandonar as comparações, a murmuração e o desejo constante por mais, e a redescobrir o valor da gratidão. Em tempos de escassez, gratidão é ato de fé. Em tempos de abundância, é ato de humildade. Em ambos é o reconhecimento de que Deus é suficiente. Filipenses também nos recorda que a fé cristã não é passiva. Ela é movimento, crescimento e perseverança. Paulo fala de prosseguir para o alvo, Filipenses 3,14, mostrando que a jornada espiritual é contínua. A alegria cristã não ignora o esforço, mas o transforma em propósito. Mesmo cansado, o crente segue correndo, não pela aprovação do mundo, mas pela coroa incorruptível prometida por Deus. A corrida da fé é alimentada por esperança. Esperança que não engana, porque está firmada na promessa daquele que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Outra lição marcante da carta é que a verdadeira grandeza está na humildade. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, Filipenses 2,7, e se fez servo. Esse ato redefine o conceito de poder. O trono do céu se manifestou na forma de um lençol que lava pés. A alegria de Cristo estava em obedecer e a de Paulo em imitá-lo. A humildade é o solo onde floresce a alegria duradoura, porque liberta o coração do peso do orgulho e o enche da presença divina. Quem serve com amor encontra em cada gesto o reflexo do próprio Cristo. Aquele que se curva para abençoar experimenta a glória que vem do alto. Ao longo da carta, Paulo nos mostra que a fé madura é feita de 3 pilares: confiança, comunhão e contentamento. Confiança no Deus que conduz todas as coisas. Comunhão com os irmãos que sustentam a caminhada. E contentamento que nasce da certeza de que Cristo é suficiente. Essa tríade espiritual é o segredo da vida plena. Quem aprende a viver assim, descobre uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que sobrevive às tempestades e uma fé que cresce nas sombras. Essa é a herança dos que permanecem firmes, não uma vida sem dor, mas uma vida onde a dor não vence. E por fim, Filipenses nos deixa um convite: viver com propósito e esperança. Paulo nos ensina que mesmo em meio às correntes, a graça é livre. Mesmo na escassez, há abundância. Mesmo na fraqueza, há força. E mesmo na morte, há vitória. Essa é a alegria que o mundo não pode roubar, a alegria de quem pertence a Cristo. Ela não se apaga com o tempo, não depende das circunstâncias e não pode ser tirada por homem algum. É uma alegria de quem sabe que o mesmo Deus que esteve com Paulo na prisão continua conosco hoje, em cada lágrima e em cada amanhecer. É a da alegria dos que olham para o céu e dizem com fé: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez hoje você também esteja vivendo seus próprios dias de prisão. Não de ferro, mas de preocupações, medos, perdas e incertezas. Talvez se pergunte, como Paulo um dia se perguntou: onde está Deus em meio a tudo isso? Mas a carta aos Filipenses responde de maneira silenciosa e poderosa: Ele está aí, no meio da dor, no meio do caos, no meio da cela. A presença de Deus não depende de portas abertas, mas de corações rendidos. Foi por isso que Paulo pôde cantar em meio à escuridão, porque descobriu que, quando o mundo tira tudo, Cristo permanece. Essa é a essência da carta. A alegria que não vem das circunstâncias, mas da presença. A fé que não foge da luta, mas floresce dentro dela. A esperança que não se apaga quando o sol se põe, porque nasceu da luz eterna do Evangelho. Paulo nos ensina que podemos perder bens, status e até a liberdade, mas nunca o propósito.
O que o manteve de pé não foi a força humana, mas a certeza de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E essa mesma força está disponível a você hoje. Talvez a vida tenha tentado apagar sua alegria, mas a carta aos Filipenses te convida a reacendê-la. A alegria verdadeira não é barulho, é paz. Não é ausência de dor, é presença de Deus. É o brilho sereno de quem aprendeu a descansar mesmo em meio à tempestade, confiando que aquele que começou a boa obra ainda está trabalhando e não vai parar até completá-la. Então, a pergunta final é simples, mas transformadora. Você tem vivido com a alegria que vem de Cristo ou ainda busca a felicidade nas coisas que passam? Paulo escolheu a alegria eterna, aquela que as correntes não puderam prender, que a morte não pôde calar e que o tempo nunca apagou. Que essa mesma alegria encha o seu coração hoje e que, onde quer que você esteja, o Espírito Santo te lembre que, mesmo nas sombras, há luz. Mesmo na dor, há propósito. E mesmo quando tudo parece perdido, Cristo ainda é suficiente.